Hoje eu não vou falar nada de vendas. Na verdade, vou sim. Eu quero contar uma experiência que eu tive ontem, junto com a minha esposa, enquanto cliente. Então, quem está falando aqui agora não é o vendedor, é o cliente. E eu quero demonstrar como que é importante nós gerenciarmos os processos sensoriais que nós colocamos para os nossos clientes quando estamos no papel de vendedor. Mas principalmente, né, o gerenciar esses processos enquanto dono de negócio, dono de comércio, e quais as instruções que você passa para os seus colaboradores. No final das contas, o que eu quero falar aqui é de relacionamento, mas num nível muito mais profundo. E vocês vão entender ao longo desse vídeo. Ontem saímos eu e a minha esposa para irmos fazer algumas compras, comprar algumas coisas aqui para casa. E a gente percebeu que o comércio está funcionando com ainda algumas restrições, né? A maioria dos comércios com a porta fechada ou a porta com uma corrente limitando a entrada do certo número de pessoas. Esse número de pessoas é definido de acordo com o tamanho do ambiente, né? Para que não haja aglomeração de pessoas. Até aí tudo bem, tudo ótimo. Nós saímos daqui por volta de meio-dia. Então, poucas pessoas estavam dentro dos comércios. Na loja que nós fomos, especificamente, quando chegamos não havia nenhum cliente dentro da loja. Nenhum cliente dentro da loja e haviam 3 vendedores. E na porta havia uma placa dizendo que a entrada das pessoas, né, seria limitada pela quantidade de pessoas que entrassem. Mas não era bem isso que estava escrito lá. O que estava escrito na placa desse estabelecimento específico era o seguinte: entrada de um cliente por vendedor. Quando eu cheguei e li aquilo, eu me senti assim, eu fiquei surpreso. Como não havia ninguém dentro da loja, entramos eu e a minha esposa, e aí veio um vendedor e disse para um de nós: olha, nós somos orientados aqui que entre apenas um cliente por vendedor. E aí o que eu quero dizer com isso? Não discutimos nem nada, eu saí, a minha esposa entrou na loja, né? E aí eu fiquei pensando, que interessante, se são 3 vendedores, provavelmente o número máximo de pessoas seriam 6 pessoas dentro da loja, e era uma loja grande. 6 pessoas dentro da loja. Não havia nenhum cliente. Então, se eu tivesse entrado para fazer a compra que eu iria fazer naquele momento, seríamos 5 pessoas dentro da loja. Então, se chegasse um outro cliente, esse cliente ainda poderia entrar na loja. Se chegassem 2 clientes, aí não poderia entrar mais pessoas. Mas qual foi a sensação que ficou passada para mim e para minha esposa também? O que naquele momento o estabelecimento estava comunicando? Que o foco deles era simplesmente vender. O foco deles era limitar a entrada de pessoas por vendedor, ou seja, quanto mais pessoas possíveis eu conseguir colocar com um vendedor atendendo, mais eu vou vender. O foco da loja, o foco daquele estabelecimento é no cliente. Ou seja, eles estão interessados, estão comunicando isso para as pessoas que entram ali, que eles estão interessados em vender, não em atender. Danilo, isso está errado? Não está errado. Eu não estou dizendo que é o certo, nem que é errado. Por quê? Porque cada um comunica o que quer. Eu só fico pensando, será que eles pensaram nisso? Eles estão comunicando? Será que é isso que eles querem comunicar mesmo para os clientes? O que aconteceu? Lógico, minha esposa não comprou nada naquele estabelecimento, porque nós fomos fazer uma compra que era a expectativa nossa fazer juntos, porque era uma coisa legal que a gente estava indo fazer. Era uma experiência que a 2 seria muito interessante. Então, qual era o nosso motivo emocional da compra? Fazer a compra juntos, e nós não pudemos fazer isso naquele momento. Então nós não compramos nada. Saímos dali e fomos numa outra loja do mesmo segmento, que era bem menor. Lá estava assim:
permitida a entrada de até 2 clientes na loja. Então, peraí, 2 clientes na loja. Eu e a minha esposa éramos 2 clientes, nós chegamos, nós entramos, nós fizemos a compra que a gente queria fazer, passamos aquele momento juntos, não teve nenhum problema, não gerou fila na porta, nem nada. Então eu também não me senti mal por aquilo, não prejudiquei ninguém. Fiz o que eu tinha que fazer, fomos super bem atendidos e fizemos a compra. Eu volto a repetir, o que eu estou discutindo aqui é, será que a comunicação, os valores que você está comunicando enquanto profissional, enquanto líder, para os seus colaboradores, é realmente a que você quer que o seu cliente perceba? Era isso mesmo? Será que deveria ter sido comunicado? Então pense bem. As mensagens, elas às vezes podem ser subliminares, mas tem umas que são muito diretas, né? E estão lá para todo mundo enxergar e todo mundo compreender. Quero trazer um outro exemplo, agora de liderança, de venda também, de comunicação de valores, que eu adorei, foi fantástico isso. Estava assistindo o jornal pela manhã e a repórter âncora estava fazendo uma matéria junto com uma repórter que estava ao vivo, lá em loco, acompanhando a vacinação numa determinada cidade. E aí, enquanto a repórter passava as informações, num determinado momento ela deu um branco, ela perdeu o fio da meada, parou de dar a informação, pediu um tempo, pediu desculpas, continuou dando a informação e passou a palavra novamente para a âncora do jornal. E a âncora do jornal fez o seguinte, ela falou, olha, repórter, você foi muito bem, você passou todos os dados que a gente precisava, nós compreendemos tudo de uma maneira perfeita, parabéns pelo seu trabalho, tal e tal, e é isso que está acontecendo. E ela deu continuidade às informações e o que ela estava fazendo, enaltecendo o trabalho da colega de trabalho dela que estava ali e teve um desafio na comunicação, talvez ficou nervosa ou alguma coisa aconteceu que a fez perder a concentração. Ela acabou de vender ou de comunicar os valores que ela tem de líder, de humana, né, de se preocupar com o outro, de ter empatia com o outro. Então nós comunicamos várias coisas o tempo inteiro, de forma consciente ou não. E para nós que trabalhamos com vendas, que trabalhamos com comunicação, é fundamental dominar esses conceitos, dominar, saber, ter consciência de que isso acontece o tempo todo. Porque se eu tenho consciência das coisas que estão acontecendo, eu consigo controlar o maior número de variantes possíveis. E isso vai impactar diretamente na minha performance e nos meus resultados. O vídeo ficou longo, mas eu tenho certeza que vai agregar bastante à sua vida prática, à sua vida diária, nos negócios e na sua liderança. Um grande abraço e lembre-se, quem vende e enriquece é o curso que nós estamos oferecendo nesse momento de forma online. Clica no link, faça a sua inscrição e domine essas e outras estratégias de venda para potencializar o seu resultado. Mastermind com você, até o futuro. Um grande abraço.